estudante de segundo e terceiro ano, tudo bem? Vamos juntos em mais uma aula de matemática? Hoje é a aula 28. Eu sou a professora Janaína. E eu sou a professora Helena. Tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula e já vamos organizar os nossos materiais, né? Vocês vão precisar para hoje o caderno ou algumas folhas de papel, lápis e borracha e tampinhas ou palitos para te auxiliar na contagem. Uns minutinhos e logo voltaremos. Então, organizaram todo o material? Então vamos para a nossa aula de hoje. Professora Janaína, qual é o tema da nossa aula de hoje? Análise de dados. Análise de dados? Como assim? Como assim? Dados de jogar? Veremos a seguir. Então vamos lá. Vamos. Então vamos anotar o registro da nossa aula de hoje. Pegue o seu caderno ou a sua folha. Anote a data de hoje, colocando o dia, o mês e o ano, matemática, aula 28 e o tema, análise de dados. Mais um tempinho para você registrar e logo estaremos de volta. Anotadinho aí? Vamos então começar a nossa aula? Vamos lá. E a gente começa falando sobre brincadeiras de crianças. Trouxemos para vocês esta imagem. É um quadro do pintor Ivan Cruz. Ele retratou em muitas obras dele brincadeiras de crianças, muitas delas que ele mesmo brincava na sua infância. Veja, se olharmos com bastante atenção, vocês também reconhecerão algumas destas brincadeiras. E também tem alguns brinquedos, olha lá, peão, bambolê, crianças brincando de roda, empinando pipa, brincando de correr, pular corda, andando de perna de pau, muitas brincadeiras. E deste pintor temos também outras obras que convido vocês a procurarem, a pesquisarem para conhecer o trabalho dele. É bem bacana, sabe, crianças? E pensando nestas brincadeiras, eu e a professora Helena nos lembramos de uma aula que vocês tiveram de educação física com as duas professoras amigas nossas, a Fabíola e a Vanessa. Vocês estão lembrados da aula 11 de educação física? Feita para vocês, estudantes de segundo e terceiro ano. Sabe o que elas apresentaram para vocês? Jogos e brincadeiras. Nesta aula, eu e a professora Helena assistimos e vimos lá. Elas apresentaram 5 brincadeiras muito legais. Algumas que eu brinquei quando era criança. E você, professora? Eu também. E, aliás, quando assisti esta aula, tive que brincar um pouco também. Não tem como, né? Brincadeira de criança, mas qualquer pessoa pode brincar, não é, professora Janaína? É, porque a gente ainda tem por dentro essa criança viva em nós, não é verdade? E isso é muito bom para a nossa vida, a gente continuar se divertindo. Com certeza. Não é verdade?
Exatamente. E vocês se lembram dessas brincadeiras? Vamos lembrar, então, juntos? Vamos lá, vamos ver quais foram que elas utilizaram lá durante a aula delas. Olha só, elefante colorido. Elas ensinaram como brincar. Uma criança gritava, elefante colorido, e as demais perguntavam, que cor? Esta pessoa tinha que dizer uma cor, por exemplo, cor-de-rosa, e as demais saíam em busca de alguma coisa cor-de-rosa para tocar a mão. Muito divertido. Era assim essa brincadeira. E tivemos mais outras, olha só. Rio Vermelho. Nesta brincadeira também, não é? Isto. A professora colocou lá um limite onde era o rio. E ela perguntava, né? Rio Vermelho. Posso atravessar o Rio Vermelho? Mas aí, para atravessar, você tinha que cumprir alguma sentença, alguma coisa, né? Para poder ter o direito a atravessar. E a outra só com uma condição. Exatamente. E qual era a condição? Ela inventava na hora. Ah, você pode atravessar apenas com um pé só. Isso. E daí as crianças tentavam atravessar o Rio Vermelho desta forma. Divertido. Isto. Mais uma brincadeira que elas sugeriram na aula. Batatinha frita, 1, 2, 3. Como é que era a brincadeira, professora Helena? A batatinha frita 1, 2, 3 é super divertido. Então, uma pessoa é escolhida para dizer batatinha frita 1, 2, 3. E o grupo que está participando ficaria mais afastado. Quando a pessoa de costas para o grupo gritava batatinha frita 1, 2, 3, ela se virava e o grupo que estava atrás vem correndo. Aí, o objetivo do grupo de trás é chegar o mais próximo dela. E ela tem que falar batatinha frita 1, 2, 3 e virar rapidamente, para que isso não aconteça. Super divertida essa brincadeira. Bem gostoso. Pula carniça. Como assim? Pula carniça? Como é que brinca disso, professora? Também conhecida como pula-cela. Bem divertida. Como Você que lembra era? como era? Não, me conta. Então, pula-carniça era o seguinte. As pessoas que estão participando, elas ficam abaixadas com a mão no joelho, as costas um pouco levantada e uma distância de 1 metro, uma da outra. O último da fila tem que colocar a mão nas costas e pular. E pular até chegar a ser o primeiro da fila. E todos vêm fazendo esse movimento. Muito divertida essa brincadeira. Gostei também. E a próxima, que elas também sugeriram lá na aula 11, foi o lenço atrás. Muito conhecida, né? Muito conhecida. Brinquei muito quando eu era criança. As crianças sentavam-se em círculo e uma com o lenço na mão ia passando por trás e falando para que elas respondessem. Lenço atrás. Geralmente Corre as crianças mais. respondem, né? Corre mais. Lenço atrás. Corre mais. Pode correr? Pode. E assim, a pessoa pegava esse lenço, colocava escondidinho atrás de uma das crianças e saía correndo. Até a criança descobrir se o lenço estava com ela e ir atrás da outra. Era muito bacana. Muito divertido. É verdade. Bom, diante desta aula, que nós duas assistimos e gostamos muito, pensando em análise de dados, ficamos curiosas. Será que os nossos estudantes de 2º e 3º ano, ao assistir esta aula, lá das professoras, gostaram de alguma brincadeira? Já conheciam alguma dessas brincadeiras? Resolvemos fazer uma pesquisa e escolhemos uma turma de uma das nossas escolas aqui de Curitiba. Bem, vamos lá para a Escola Municipal Vila São José. Entramos em contato com a professora Yasemi Rasmussen, professora do 2º ano A. Pedimos ajuda dela para que pesquisasse com seus estudantes. Exatamente. E veja só o que aconteceu. Aí está representado alguns dos estudantes da turma da professora Yasemi, aqueles que participaram da pesquisa, tá bom? Olha lá, as crianças todas felizes depois de assistirem a aula 11 de Educação Física e fizeram então a opinião deles. Qual brincadeira Preferida por cada um deles. Vamos ver como que foi esse processo? Professora Yasemi,
entrou em contato pelo telefone com seus estudantes e perguntou sobre as brincadeiras apresentadas na aula de educação física. Qual é a sua brincadeira preferida? Elefante colorido? Rio vermelho? Batatinha frita 1, 2, 3? Pula carniça? Ou lenço atrás? Então a professora ligou e aí o estudante respondia para ela e ela foi anotando. Foi isso que aconteceu, Isso, não é? ela foi coletando as opiniões desses Exatamente. estudantes e organizando em um quadro, para depois passar isso para a gente, organizar esta aula aqui para vocês. E como que ficou então? Quais foram os dados apresentados por esses estudantes? A opinião deles. Vamos ver? Conta pra gente, professora Então vamos Helena. lá. Bom, após ser feita uma pesquisa, os dados desta pesquisa precisa ser organizada, né, para que possa ser compreensível. Uma pessoa que não sabe do que se trata, se ela olha o quadro e vê tudo organizado, ela compreenderá. Então, a situação que você precisa colocar neste quadro, ele precisa ter um título. Isso. E o título é Brincadeiras Preferidas dos Estudantes do Segundo Ano A. Esse quadro ele foi organizado em 2 colunas, sendo que na primeira, brincadeiras. Então ali será colocado o nome das brincadeiras. E na segunda coluna, a preferência dos estudantes, né? Quando a professora lá ligou, perguntando, cada um disse qual sua brincadeira preferida e depois a gente vai mostrar ali, então, a quantidade de cada uma das brincadeiras. No final do quadro, tem mais uma informação importante, dei uma olhadinha aqui, que nós chamamos de fonte da pesquisa. Os dados precisam ser informados de onde eles foram coletados. E esses dados vêm então da Escola Municipal e ela foi realizada entre os dias 24 de junho de 2020 a 1º de 2020. Então a professora precisou desse tempo para conseguir falar com todos os seus estudantes e saber a opinião deles. Então vamos ver como ficou este quadro? Vamos lá? Primeira brincadeira, professora. Elefante colorido. Quantos estudantes preferiram esta brincadeira? 5 estudantes desta turma preferiram elefante colorido. A próxima. Rio vermelho. Quantos estudantes? 3 estudantes preferiram a brincadeira Rio vermelho. E a próxima? Batatinha frita 1, 2, 3. 5 estudantes também preferiram essa brincadeira. Pula carniça. 4 estudantes preferem brincar de pula carniça. E por último, lenço atrás com 14 preferências. Vejam, desta turma então, do segundo ano A, 14 preferem brincar de lenço atrás. E no final, ali na última linha do quadro, nós temos ali o total, ou seja, quantos estudantes participaram desta pesquisa. Que com certeza é o total de alunos desta turma. Sim, 31 estudantes. Exato. Então, somando as preferências ali das brincadeiras pelos estudantes, nós chegamos ao total de 31, que é o que equivale ao número de estudantes desta turma. Então, a primeira organização que a gente procura fazer depois de uma pesquisa, de um levantamento, né, da opinião das pessoas, é a organização em um quadro, que fica muito fácil de fazer a leitura e de compreender, né, quais são as brincadeiras e quantas pessoas preferem esta ou aquela brincadeira. E continuando com esta análise de dados, desses dados coletados pela professora, vamos contabilizar melhor estas opiniões das crianças? Vamos entender como é que funcionou? Então vamos lá. Olha só, eu vou colocar aqui as brincadeiras que foram analisadas. Elefante colorido, rio vermelho, batatinha frita 1, 2, 3, pula carniça e lenço atrás. Vou organizar assim.
Vou chamar essas brincadeiras aqui de categorias, tá? São as brincadeiras, 5 brincadeiras. Aqui embaixo, vou colocar uma parte numérica que vai nos ajudar a contar estas opiniões ali sugeridas pelas crianças. Vejam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Poderíamos ir ampliando essa numeração, mas vamos neste momento apenas até o 16, tá bom? Tá. E como que funcionou, professora? Então vamos lá, olha, de novo, nós vamos prestar atenção ao nosso quadro, Isso, correto? me ajude. Porque agora, de acordo com a brincadeira, a professora Janaína vai representar ali a quantidade Isso. de alunos que preferiram essa brincadeira através de um bonequinho. Vamos então representar com estes bonequinhos aqui, tá bom? Cada estudante que participou da pesquisa. Olha só. Me ajude, professora Helena. Você vai conferindo lá no quadro, me passando a quantidade de opiniões de cada um e eu vou colocando aqui à frente das brincadeiras. Pode ser? Correto. Elefante colorido. Elefante colorido foram 5 preferências. 5 estudantes preferiram elefante colorido. Vou me orientar buscando aqui, ó, a numeração que está ali embaixo. Exatamente. Fica mais fácil para a gente contar, para a gente organizar estes dados. Vamos lá. Muito bem. 5 estudantes. A brincadeira Rio Vermelho, professora Helena. Rio Vermelho. 3 estudantes preferiram esta brincadeira. 3 estudantes aqui, então. Rio Vermelho. Brincadeira Batatinha Frita, 1, 2, 3. 5 preferências por esta brincadeira. 5 estudantes opinaram, gostaram muito da brincadeira Batatinha Frita, 1, 2, 3. Olha. 3, 4, 5. Aqui. A brincadeira Pula Carniça, professora. Pula carniça. 4 estudantes preferiram esta brincadeira. 4 estudantes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 estudantes. Ok. E a brincadeira Lenço Atrás? Lenço atrás, então, que foi a preferida pela maioria. 14 estudantes preferiram. 14 estudantes. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu rapidinho aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estudantes preferem então a brincadeira Lenço Atrás. Exato. E vejam, crianças, fica mais fácil ainda da gente compreender. Observando, cada brincadeira está aqui e ao lado a quantidade de estudantes que optaram por esta brincadeira, que preferem esta brincadeira. Esta organização nos lembra o quê? Um gráfico. Exato. Uma organização, então, onde o que a gente estava pesquisando? Brincadeiras. E o que dessas brincadeiras? A quantidade de preferências. Exatamente. Então, se eu quero saber, por exemplo, quantas crianças preferem Rio Vermelho, basta eu ler o nome da brincadeira e na frente observar quantos bonequinhos representam, então, a quantidade preferida. Correto, professora? Isso mesmo. Perfeito, professora Helena. Vamos representar agora esta organização nossa aqui que fizemos com os bonequinhos lá na nossa imagem, construindo um gráfico pictórico. Pictórico lembra imagens, desenhos que representam os estudantes. Olha lá, e importante lembrarmos que tem todos os dados que a professora Helena nos falou lá no quadro já.
importantíssimos que não podem faltar num gráfico. Exatamente. Que é o título Brincadeiras Preferidas dos Estudantes do Segundo Ano A. A fonte, onde foi feita esta pesquisa? Com os estudantes da Escola Municipal Vila São José. O período de realização foi de 24 de junho de 2020 a 3 de julho de 2020. Vamos lá então. Deste lado, neste eixo, nesse risco que vocês estão vendo aí, vamos colocar as brincadeiras. Correto. Quais são, professora Helena? Então são lenço atrás, pula carniça, batatinha frita 1, 2, 3, rio vermelho e elefante colorido. Isto. E embaixo, naquele outro risco, naquele outro eixo, colocamos as quantidades do quê? De estudantes, da opinião dos estudantes. Correto. Vamos então representar também com imagens estas crianças? Então vamos lá. Vejamos. Elefante colorido, 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Rio vermelho, 1, 2, 3. 3 crianças. 3 crianças. Batatinha frita 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 crianças. Pula carniça. 1, 2, 3, 4 crianças. Correto. E lenço atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 estudantes. 14 crianças. Estudantes. Exatamente. Optaram, então, por essas brincadeiras. E para ficar mais fácil ainda de observarmos isto ali, olha lá. Elefante colorido foi até o 5. O rio vermelho até o 3. Batatinha frita 1, 2, 3 até o 5 também. Pula carniça até o 4 e lenço atrás até o 14. Compreenderam bem este gráfico pictórico? Gostaram do jeito que a gente representou? E olha só, a gente vê muito isso na TV. Sim. Inclusive, nós estamos vivendo um período de que todos os dias nós vemos informações atualizadas, né? Com esse tipo de informação. Com gráficos, quadros, tabelas, o que facilita muito a nossa compreensão. Isto, os números, né? Exato. Essa análise de dados que apresentam números, mas que são representados por gráficos. Gráficos diferentes. Gráficos de colunas, de barras e, neste caso, gráficos em que aparecem imagens de homenzinhos, de bonequinhos. Exato. Aqui tá bem colorido, temos crianças, né? Mas a gente observa aí na TV, muitas vezes, eles fazem um desenho bem básico, assim, que representa um ser humano, né? Uma pessoa com cabeça, braços, pernas, mas que ilustram este tipo de gráfico, um gráfico pictórico. Isso. E só para concluir, professora Janaína, sua Sim. fala, se você for, de repente, né, realizar essa atividade e quer representar com bonequinhos que você tenha, ou fazer desenhos, é preciso prestar atenção e fazê-los do mesmo tamanho. Os bonequinhos, as imagens, eles têm que ter o mesmo tamanho, para que possam ser representados dentro daquela quantidade, não é? Isso mesmo. Agora vamos continuar. Analisar os dados que coletamos desta pesquisa. Quantos estudantes responderam à pesquisa? Elefante colorido, então? 5. Rio vermelho? 3. Batatinha frita 1, 2, 3? 5 estudantes. Pula carniça? 4. Lenço atrás? 14. Tá. Olha lá o que a gente está fazendo. O que a professora Janaína acabou montando? Uma operação. Vamos descobrir, professora, o total de estudantes que participaram? Como a gente pode fazer? Vocês querem fazer aí em casa? Vamos dar um tempinho para eles? Vamos dar, sim. Então, a operação está montada, agora é com vocês.
Resolveram a operação de adição? Descobriram o total de crianças que participaram? Bom, poderíamos também contar todos aqui, começando do 1 e contando todas as brincadeiras, ok? Mas faremos em formato de operação nesse momento. Faremos com palitos. Eu vou usar palitos e fazendo junto ali com a nossa tela, tá bom? Lá na ordem da unidade, o que nós temos? 5 mais 3 mais 5 mais 4 mais 4. Todos estão na ordem da unidade, então faremos a soma com os palitos soltos, assim. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 3. 1, 2, 3. Mais 5. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 4. 1, 2, 3, 4. E mais 4. E mais 4. 1, 2, 3, 4. Quantos palitos soltos eu tenho aqui? Deixa eu organizar isso melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma dezena. Um palito solto. Então, qual dessas representações aqui que colocaremos na ordem da unidade? Apenas o 1, que representa o algarismo 1. Ele que apenas ficou sozinho, fica na ordem da unidade. Correto. E temos aqui duas dezenas. Onde que é a ordem da dezena? Lá sobre o 1. Já temos o 1 lá do 14 na ordem da dezena. Então, sobre ele, colocaremos 2 de duas dezenas. Desta forma aqui, olha só. E agora sim. Duas dezenas mais uma dezena, 3. Formamos o número 31, que corresponde ao total de crianças participantes da pesquisa. Ok? Resposta: 31 estudantes. Bem, vamos continuar a analisar esses dados? Qual é a brincadeira preferida pela maioria dos estudantes? Lenço atrás. 14 brincadeiras. Qual é a brincadeira que apareceu com menos frequência? Rio Vermelho, com 3 respostas. Isto. E qual é a diferença entre as brincadeiras de preferência dos estudantes? Mais uma operação para vocês. E agora, como queremos saber a diferença, vamos retirar esta menor quantidade da maior. Aí descobriremos a diferença. Vamos dar um tempinho para que vocês resolvam. Já voltamos. Então, resolveram? Eu vou mostrar para vocês então essa resolução também utilizando
os palitos ou agrupamentos. Então nós temos lá, ó, lenço atrás, 14 a preferência, né? E a diferença entre eles, da maior para a menor quantidade, 14 menos 3. Então eu tenho aqui, representando a quantidade 14, lembrando, 10, 11, 12, 13, 14, menos 3, vou retirar então 1, 2, 3. E a resposta é a diferença então 11, né? A diferença entre as brincadeiras. Olhando aqui na imagem então, a professora fez ali com os palitos a ordem da unidade, 4 menos 3, 1. E na ordem da dezena? 1 menos 0. Menos isto. Isso, que é 1 mesmo, né? Portanto, resposta 11 estudantes. E vocês gostaram de fazer pesquisa? De trabalhar com dados coletados desta pesquisa? Nós gostamos muito. E fizemos mais uma. Fomos desta vez lá para a aula de ciências. Exatamente. E o que a gente buscou lá? Então, vocês assistiram a aula de ciências, a aula número 6 de ciências com a professora Lígia, que tratava de propriedade dos materiais. Foi uma aula muito interessante em que ela apresentou, discutiu os materiais isolantes térmicos e propôs um desafio para os alunos do segundo e do terceiro ano. E nós, né, ficamos também muito curiosas, trouxemos então estes dados para serem analisados aqui matematicamente. Como que funcionou esta pesquisa? Então vamos lá. Conte para eles. Vamos ver se eles se lembram dessa pesquisa. O título desse trabalho era Desafios dos Isolantes Térmicos, que seria, os alunos teriam que pegar várias pedras de gelo e fazê-los durar o maior tempo possível sem derreter. Então a professora propôs vários materiais que são isolantes, uns mais, outros menos, que foram material então para esse desafio: pedras de gelo, jornal, pano de lã, saquinho de plástico e papel alumínio, correto? Então os alunos tinham que embalar cada uma dessas pedras, observar por um período de tempo e depois responder, né, qual a pedra de gelo que durou mais tempo sem derreter. Esse foi o objetivo da pesquisa. Então, continuando, olha só, a professora de uma outra escola da nossa rede aqui de Curitiba, a Escola Municipal Helena Collodi, desafiou os estudantes dela a responder a este desafio. Qual professora? A professora Jaqueline Fanchesse. Isto. É isso? Ela fez a pesquisa Exatamente. com os estudantes dela. Então, da mesma forma, o que ela fez? Da mesma forma, lá com os estudantes do segundo ano da Escola Municipal Helena Collodi. Veja como ela fez. Aqui estão representados alguns dos estudantes que participaram da pesquisa, que fizeram a experiência para descobrir qual o melhor isolante térmico do gelo. Olha, então, não teria como responder sem realizar o desafio. Isso, porque a pesquisa desta vez foi feita com uma pergunta diferente da pergunta anterior da outra pesquisa que fizemos. Sim. Veja como funcionou. A professora Jaqueline entrou em contato com os estudantes, pelo celular também. Você conseguiu realizar o desafio com as pedras de gelo? Comprovando qual material preservou o gelo por mais tempo sem derreter? Sim. Não. Parcialmente. E o que seria o parcialmente? Ela explicou para os estudantes dela. Ou seja, de repente eles tinham poucos materiais para usar para embalar o gelo. Não tinham todos os sugeridos pela professora. Isolaram com 1 ou 2. Né? Mas vamos ver o que ela obteve de resultado dessa pesquisa. Quais foram os resultados desta pesquisa? Tá. Quais foram, professora? Então, olha só. De novo, os dados, depois da coleta das informações, os dados foram realizados em outro quadro. O título deste quadro: Desafio dos isolantes térmicos. Então, isolantes térmicos. Na primeira coluna, a realização do desafio, que são as chamadas categorias, não é? Sim, não ou parcialmente. E a segunda coluna,
a participação dos estudantes, ou seja, quantos responderam sim, quantos responderam não e quantos realizaram parcialmente. E também o total, né? Total de participantes desta pesquisa. No final do quadro, novamente, a fonte, ou seja, de onde esses dados foram extraídos. Não pode ser da nossa imaginação, já que é uma análise de dados, correto? Fizemos uma pesquisa real. Real, exatamente. A fonte, então, é da Escola Municipal Helena Collodi e a pesquisa foi realizada no período de 24 de junho de 2020 até 3 de julho de 2020. Correto? Isto. E com estes dados coletados, também conseguiremos organizar com bonequinhos estes números? Sim, vamos realizar um gráfico com essas informações, o que vai facilitar muito a leitura e a interpretação dos dados. Então vamos lá para essa realização? Vamos reorganizar aqui. Deixa eu puxar aqui. Quer pegar os bonequinhos, professora? Vamos lá. Agora, mudaram as nossas categorias, não estamos analisando as brincadeiras. Agora, a pergunta que a professora Jaqueline fez aos estudantes, pediu a eles a resposta sim, se eles conseguiram realizar a experiência. Correto. Se não conseguiram, ou se realizaram parcialmente, apenas com um ou outro material. Então, estas são as nossas categorias. Vou deixá-las aqui ao lado. Sim, não e parcialmente. A parte numérica que nos ajudará a contar continua da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá, professora Helena? Professora Conte pra gente, por Você favor. vai me ajudando então Sim. a me dizer as quantidades? Quantos estudantes responderam sim? 13 estudantes, professora, 13 estudantes. conseguiram realizar a experiência do isolante térmico. Vamos lá então. Então vou pegar aqui um bonequinho para cada resposta. 2, 3, Vai se orientando ali pelos números, exatamente. olha lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estudantes, então, responderam que realizaram o desafio. Isso. E quantos não realizaram, professora? 15 estudantes. 15 estudantes. Então, vamos lá. 15 estudantes disseram que não realizaram. 2, Assistiram à aula, compreenderam o conteúdo, porém não chegaram a realizar a experiência. Tá? Para a gente entender o que significa esse não. exatamente. Quantos? 15 não realizaram. Já estou aqui no 10º. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15 estudantes, então, responderam que não realizaram, que não conseguiram realizar. E quantos realizaram parcialmente, professora Janaína? Nenhum estudante. Nenhum, ou seja, então, aqui ficará vazio. Representando nada. Nada. Zero. Zero. Nenhum deles resolveu parcialmente. Ou realizaram totalmente a A experiência, experiência, ou não realizaram. Tá exato. bom? Então, agora, com essas informações, Vamos compor um gráfico aqui na nossa tela. exatamente. Vamos juntos observar ali? De um lado, realização do desafio. Sim, não, parcialmente. Embaixo, as quantidades de estudantes. Sim, foram 1 estudante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E agora o não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ninguém no parcialmente. Fica Não é mesmo? em branco, fica vazio. Isto. E olha lá a marcação, então. Sim, chega até o 13, fazendo a relação com as quantidades que estão ali no eixo, que está embaixo, Exatamente. nesta linha Né? que está ali na horizontal, né?
com este eixo numérico. Exato. E também não chegou até o 15. Parcialmente não temos dados, não temos crianças. Exato. Vamos continuar então? Vamos analisar os dados da pesquisa, Vamos lá. professora. Quantos estudantes resolveram o desafio? Quantos estudantes, então? Sim, 13. Quantos não conseguiram realizar? 15. Quantos realizaram parcialmente? Nenhum. 0. Então, nenhum é representado pelo número 0, correto? E quantos estudantes há na turma? É isto que o problema quer saber agora. Exato. Vamos fazer juntos uma operação de adição. Na ordem da unidade. Vamos todos juntos? Responde pra gente, professora Helena. 3 unidades mais 5, 8 unidades. Isso. E na dezena? Uma dezena mais uma dezena, ou seja, 10 mais 10, 20. Então, ali nós vamos representar pelo 2. 2 dezenas. 2 dezenas, correto. Deu, então, total de estudantes? 28 estudantes responderam esta pesquisa, correto? Excelente. É isso aí. Agora o nosso quiz. Vamos juntos? Rapidinho, hein? Quantos carrinhos tem a mais que caminhões? Olhem a imagem e vejam as alternativas. 7 carrinhos? Alternativa A. Alternativa B, 5 carrinhos? Ou alternativa C, 9 carrinhos? Vamos olhando. Olha a pergunta. Quantos carrinhos tem a mais que Uma caminhões? dica, preste atenção na imagem. Então, a resposta, letra B, 5 carrinhos. Isso mesmo. Próxima pergunta. Na pesquisa sobre jogos e brincadeiras, qual delas apareceu como a preferida dos estudantes? Rio vermelho? Elefante colorido? Lenço atrás? Qual Essa delas? tá fácil. Fácil, Vamos lá, muito vamos fácil, lá. não é? Resposta? Lenço Lenço atrás. atrás. Foi a preferida A dos preferida, estudantes. isso mesmo. E a última pergunta. Na aula de hoje, juntamente com a matemática, você estudou? O quê? Letra A, educação física e língua portuguesa? Letra B, educação física e geografia? Ou letra C, educação física e ciências? Então, qual Resposta? foi? Letra C. educação física e ciências. Chegamos ao final da nossa aula e vamos deixar uma dica para vocês. Que será? Teremos na próxima aula. Que será? Vejam, crianças estão com lápis na mão. Acho que escreverão muito. Será? Farão muitos cálculos? Não sei. Fica aí a dica. Crianças, acabou por hoje. Espero que tenham gostado da pesquisa e nos vemos na próxima aula. Então, agradecemos as turmas que representaram aqui todos os alunos do segundo e terceiros anos. Um beijo para vocês e até a próxima videoaula. Tchau!